Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vamos falar sobre os riscos, sinais de alerta e as atitudes que realmente fazem a diferença para a saúde do coração. Quem conversa com a gente é o Dr. Lucas Trindade Cantu Ribeiro, cardiologista e professor do curso de medicina da Unip. Dr. Lucas, muito prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, Silvia. Muito legal estar aqui com vocês. Vai ser um prazer poder conversar sobre saúde do coração. É importante a gente falar porque muitas vezes quando a gente faz exame, né? Vou fazer o check-up. Você faz o check-up de tudo, mas não faz check-up muitas vezes do coração. É importante a gente fazer o check-up também do coração anualmente? É super importante, principalmente em pacientes que já passaram dos 40 anos ou mesmo antes dos 40 anos e que tenham já alguma doença, algum histórico familiar. Então, é muito comum mulheres fazerem check-up com um ginecologista bem regular, mas não faz uma aferição da pressão tão bem adequada, um controle da glicemia tão bem adequado, do colesterol, exames mais profundos da parte cardiológica. Então, é sempre indicado um check-up anual cardiológico, qualquer paciente acima de 40 anos, paciente pré-participação esportiva, principalmente atividades de moderada a intenso vigor, né? Maratonas, meia maratonas, essa moda que está agora de correr em rua. E também pacientes mesmo que jovens, mas que já têm um colesterol alto, que já têm um histórico de hipertensão, ou que têm uma obesidade, ou que têm alguma outra doença. Então, super importante que a gente não esqueça de cuidar do coração. Seja para já ter como promoção a saúde, verificar se tem pressão alta, se tem alguma outra doença não sabida, mas tem sim que fazer check-up do coração sempre. Você falou, tem um roteiro aqui, mas às vezes, né, a pessoa fala uma coisa e a gente quer pegar. Você falou essa moda que tem por aí. Agora, sempre teve, né? Todo mundo corre, mas agora está demais. Sim. E também nunca se morreu tão cedo, né? Sim. O que a gente vê de jovens tendo aí problema do coração, morrendo do coração no meio do exercício, atletas. Qual que é o problema realmente? O que a pessoa tem que ficar focada para começar a fazer um exercício? O que a gente mais se preocupa dentro do mundo da cardiologia e dessa parte preventiva são as mortes evitáveis. As mortes em que a gente poderia ter feito exames e detectado doença que pudesse contraindicar a atividade física ou que já indicasse um tratamento antes da gente expor o paciente a uma atividade tão intensa. Então, existem doenças muito raras e que é muito difícil pegar em exames gerais, check-up. Mas as mortes preveníveis de pacientes que já têm entupimento das artérias do coração, de pacientes que têm arritmia e que podiam ter tratamento, de pacientes que têm alguma doença congênita, que nasceram com essa doença, mas nunca souberam, e aí vai ter um evento aos 30 anos. Então, o que mais incomoda a gente, que acaba sendo uma chateação mesmo de perceber morte em jovens, né, é de doenças preveníveis. Então, todo mundo que vai participar de uma competição, seja de futebol, de tênis, beach tênis, corrida de rua, é super importante. Se for fazer uma atividade de moderada a intenso vigor, tem que fazer check-up. Tem que fazer antes. Que seja um eletrocardiograma simples e um Tá. raio-x de tórax. O tórax, que seja uma consulta com o clínico para contar a história, ver o histórico familiar, ver o histórico do paciente, exame simples. Mas é sempre importante passar. Tem pacientes com 45 anos que nunca fizeram um eletro, que nunca fizeram raio-x de tórax, que não estão acostumados a passar em consulta. Essas doenças são preveníveis que levam à morte súbita, a maioria delas. Então, é super importante que a gente não se esqueça de fazer pré-participação esportiva uma boa avaliação, porque assim a gente consegue salvar mais gente que a gente poderia ter visto antes alguma alteração. É porque hoje em dia, né, tem tanta tecnologia, a ciência está tão avançada, principalmente nessa área, e até me assustei quando eu vi aqui que as doenças do coração ainda são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. É isso mesmo? Ainda é. Então, quando a gente pensa em morte no mundo, principal é a doença cardiovascular, especialmente infarto e AVC. No passado, há 40, 50 anos, ainda as doenças infecciosas, principalmente em crianças, ainda tinha grande parte. Mas com as novas tecnologias, antibiótico, maior acesso à saúde, saneamento básico, ainda as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares, mais que câncer, por exemplo. Então, AVC e infarto ainda que mais mata. E uma das coisas que a gente fala sempre é a tecnologia vem avançando, a inteligência artificial, só que a gente ainda tem que usar toda essa tecnologia para fazer o básico, para cuidar de pressão alta, de diabetes, de colesterol, de promover saúde. Claro que a gente tem que fazer terapias genéticas, terapias individualizadas, ultra tecnologia, mas a gente ainda tem que cuidar da população em geral. As pessoas ainda morrem por pressão alta, diabetes e colesterol que vão levar no futuro a AVC e infarto. Isso não só no Brasil, não é uma característica da nossa população, é no mundo todo. A nossa população mundial está envelhecendo, cada vez mais pacientes acima de 60 anos. A idade naturalmente traz fatores de risco juntos, como essas doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, colesterol, entupimentos. Mas a nossa população também está ficando cada vez mais sedentária, cada vez mais obesa, com sobrepeso, comida industrializada, ultraprocessada, cheias de sódio, cheias de gordura. Então, a nossa população, de um modo geral, está criando hábitos não tão saudáveis. E juntando todas essas características,
Pressão alta, diabetes e colesterol ainda é muito frequente e tudo isso levando a que a principal causa de morte no mundo seja infarto e AVC ainda. A gente tem que lutar contra isso, promovendo saúde, detectando precocemente e tratando os nossos pacientes com rigor, com metas bem rigorosas. E quais são os sinais que o corpo dá e muitas vezes a gente ignora? Importante falar de sinais que a gente pode perceber também dos fatores de risco. É interessante a gente pensar que a gente tem que perceber quando a gente está muito sedentário, que a gente está muito obeso, que a gente está comendo muito sente, mal. Né? Fala, eu estou inchada hoje. Hoje eu estou inchada. Exato. Né? A gente sente, o corpo fala. Faz 6 meses que eu não faço atividade física, minhas roupas não servem mais, eu acho que eu estou com pressão alta e faz 5 anos que eu não medi pressão. Então, essa percepção de mudanças tem que ser desde esses fatores de risco. Mas, claro, a gente não pode ignorar sintomas de doença grave como infarto e AVC. Infarto geralmente ocorre com dor no peito, uma dor no peito bem no meio do tórax, uma dor em opressão, em aperto, uma dor que pode irradiar para o pescoço, para os braços. Então, esses sinais de doença estabelecida, de infarto, de doença grave do coração, a gente não pode ignorar. Em sendo um paciente com risco de doença e tendo esses sintomas, como dor no peito, precisa procurar atendimento médico, atendimento em saúde, que seja por uma avaliação simples e uma orientação. Mas a gente não pode brincar de olhar esses sintomas e não ir atrás da informação. E não só dor no peito, a gente tem que prestar atenção em falta de ar, em cansaço, batedeira, palpitação, desmaios sem motivo claro. Tá. Também pensar em sintomas de AVC, que são muito comuns na população, fraqueza de um lado do corpo, alteração da fala, alteração da forma de andar, da marcha que a gente fala. Então, no mundo todo tem sido feito muitas propagandas, muitas ideias para que a população entenda mais os sinais imediatos de infarto, AVC e até de infecção também. A gente tem medo de pegar essas doenças numa fase mais avançada. A gente tem que tratar o mais rápido possível. Então, a população tem que estar atenta aos fatores de risco, mas aos sinais iniciais dessas doenças graves, principalmente dor no peito e fraqueza muscular do AVC. E tem alguns sintomas que são silenciosos, né? A gente não percebe. Principalmente pressão, não é? Não é Exatamente. silencioso? Todas essas doenças clássicas, pressão alta, diabetes e colesterol, são doenças silenciosas. Os sintomas só aparecem quando já tem complicação cardiovascular grave. Então, uma pressão que comece a se elevar, a gente só vai detectar se a gente aferir. Tá. E não por sintomas. Mesma coisa alteração de glicemia de jejum, mesma coisa colesterol alto. Raramente vai ter sintoma. E quando aparece sintoma, já é por complicação. Então, a ideia ainda é que a gente promova a aferição da pressão. Aferição frequente, pelo menos uma vez por ano, que a gente colete exames de rotina para ver colesterol e diabetes, porque senão não vai ter sintomas mesmo e vai ficar uma doença silenciosa que vai gerar repercussão grave para o futuro. E existe um dado curioso que circula por aí, que é o seguinte: é verdade que dá para evitar a maioria dos infartos e AVCs com prevenção e hábitos saudáveis? É, né? Não tem dúvida, Silvia. Dá mesmo para evitar, doutor? A gente chama de fatores de risco modificáveis. Então, os principais fatores de risco para doença grave como infarto e AVC são modificáveis. São fatores de risco que a gente pode atuar, que é a pressão alta, que geralmente é uma doença adquirida, que é o colesterol, que é o tabagismo, que é a obesidade, que é o sedentarismo. Tudo isso é o principal fator de risco para essas doenças e são modificáveis. A gente tem que estimular mais caminhada, perda de percentual de gordura, uma alimentação saudável, rica em bons nutrientes, pobre em nutrientes ruins como gorduras ultraprocessadas, como alimentos ultraprocessados cheios de sal. A gente tem que cuidar com metas rigorosas da pressão, diabetes e colesterol. Então, por isso que é modificável. A gente consegue evitar esses casos de AVC e infarto. A maior parte desses casos são por doenças modificáveis. E não só por genética, não só por uma predisposição bem determinante geneticamente. A pessoa colabora mesmo, né? É que eu falo assim, morrer todo mundo vai. Isso a gente sabe. Mas, caramba, você vai ajudar a acelerar a tua morte? Sim. Né? Sabendo que aquilo não pode... Tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem. A gente sabe. Sim. Né? Mas é muito difícil a gente conseguir modificar a vida de um paciente que já está estabelecido aqueles maus hábitos. Tá, um paciente de 40, 50 anos, tá. que tem muito estresse envolvido, um ambiente, às vezes, familiar não tão adequado para promoção à saúde, um ambiente de trabalho muito estressante. Mesmo, né, doutor? E a gente tem que mudar o sono, é o que você falou. Mudar sono, mudar a alimentação, mudar a percepção e as pessoas ao redor. Então, a gente, como médico, tem que tentar fazer isso individualmente na consulta, mas na comunidade, na sociedade, a gente fazer tudo isso para ver se uma hora funciona. Para ver se os pacientes, em algum momento, concatenam as ideias em relação à promoção à saúde e consigam se cuidar. Só individualmente a gente não consegue só sabendo. Às vezes a gente sabe do risco, mas não consegue modificar. Volta para os maus hábitos em casa. Maus hábitos. E vou dizer, muitas vezes, ele falou bem, a companhia. Né? Você tem que manter, você sabe que aquela pessoa vai fazer uma coisa que você não quer fazer, né? Exato. Alguém que come errado, que está...
você tem que dar uma afastada um pouco. E muita gente ainda pensa que só os idosos precisam se preocupar com o coração. A partir de que idade a gente tem que se preocupar? Você tinha falado no começo da entrevista justamente sobre jovens tendo doença, né? Tá demais agora. Então, essas notícias vêm e chamam a atenção para isso. Então, não são somente os idosos que vão ter doença, jovens também vão ter. Por isso, todo mundo acima dos 40 anos merece um check-up, uma Acima dos avaliação 40. de rotina. Tá. Ou mais jovens que isso, com algum fator de risco. Tá. 20 e poucos anos, mas que tem sedentarismo, 20 e poucos anos, mas que fuma há alguns anos, 20 e poucos anos, mas que tem obesidade. São todos sinais de que é um paciente que, mesmo jovem, já tem fatores de risco para a doença e pode fazer check-up precoce. E também como pré-participação esportiva. Muitos jovens acabam querendo correr corrida de rua, fazer um torneio de beach tênis e acabam não fazendo uma avaliação simples. Às vezes nem sabe, né, que tem alguma coisa. Nem sabe Começa que tem. a fazer e nem sabe. Então, é um momento, é uma oportunidade do médico ajudar, de flagrar, de fazer um rastreio de doença. Então, é por isso que muitos jovens acabam tendo doenças mais graves, letais, acabam indo para a morte, porque não tem cuidado algum. Então, é super importante esse recado. Não são somente os idosos. Jovens podem ter doenças e jovens podem ter doença precoce, também pela parte genética. E quais erros do dia a dia que muitas vezes a gente nem percebe, passam despercebidos e acabam prejudicando a saúde do coração? No consultório, sempre a gente vai pensar em 3 clássicos do comportamento do paciente no dia a dia que ele tem que ter atenção. O primeiro deles é a alimentação. A gente tem que ter uma alimentação, na maior parte do tempo, saudável. A gente não tem que ter limitação, a gente pode comer tudo de um pouco, mas tem que ter uma alimentação saudável de modo geral. A maioria da nossa população acaba tendo uma alimentação rica em açúcares e carboidratos, rica em gorduras saturadas e trans, rico em alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, alimentos ricos em gordura e sal. Então, a gente comer isso de vez em quando não tem problema. Um fast food, algum enlatado, embutido, não tem problema. O problema é quando isso faz parte da nossa rotina. Rotina de café da manhã, almoço e jantar todos os dias. Tá. Isso vai levar a um erro. E, claro, excessos. Excesso de álcool, excesso de doces. Tudo isso, na alimentação, a gente tem que prestar atenção. Além disso, atividade física. A gente tem que tentar buscar pelo menos 150 minutos por semana. Então, são 3 dias de atividade física durante 1 hora. Mas essa atividade física é qual? Qualquer uma? O ideal é casar. Estou falando para o coração. Para o coração, as duas são excelentes. Tanto anaeróbico, que seria a musculação, quanto o aeróbico, que seria a corrida ou bicicleta. Os dois são bons para o coração. O ideal é sempre tentar associar os dois. Mas para o paciente sedentário, o que eu tento orientar é qualquer coisa. Tá. Só quer caminhar, só caminha. Depois de um tempo, a gente vai modificando para ver como complementa essa atividade física. Mas para o paciente que está parado, faz muito pouco, o que eu estimulo é fazer qualquer coisa que queira. Seja um esporte coletivo, seja uma caminhada, uma bicicleta que está habituado, seja um esporte em grupo, qualquer coisa que o tire do sedentarismo, que o tire da inércia, para que ele comece uma atividade física e se sinta bem. E dali para frente, a gente vai modificando para que ele case musculação com atividade aeróbica e isso promova ainda mais saúde cardiovascular. Falando na rotina, né? Eu acho que isso são hábitos que a gente vai adquirindo. Então, se você tem hábitos ruins, demora um tempo para você mudar essa tua rotina. E a gente fala de jovens muitas vezes, né? Que vão nas baladas, Fala balada ainda? Você é jovem? É balada que fala? Que eu não vou mais, essa fase aí já passou. Existe o hábito... Isso é hábito desses jovens de colocar energético nas bebidas para dar uma animada, né? Principalmente os tímidos. O que isso faz para o coração? A gente tem que tomar muito cuidado com o energético por alguns pontos. O primeiro deles é porque é uma bebida estimulante. É uma bebida que tem taurina, cafeína. E resumindo, para a cafeína, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente ingere. O ideal é que por dia a gente ingira no máximo 400 miligramas de cafeína. Então, quanto? Imagina que isso Quantos seja... cafezinhos? 4 a 5 cafés no máximo. Então tá bom. Então tô na média. Mas imagina que uma lata de energético pequena tem em torno de 100 miligramas de cafeína. Nossa. E que numa noite, em 4 horas, o cara toma 6, 7 latas. Certeza. Eu tô falando que é um boom de energético muito grande, de estimulante, de cafeína pura. Aquilo vai levar a taquicardia, sudorese, mal-estar. Então, esse excesso de cafeína, esse excesso de estimulante é como o café faz mal. Café em excesso faz mal. Tá. Café em dose moderada é bom. Então, o energético tem que ser visto dessa forma, a quantidade que é usada, mas não só a cafeína que tem no energético, mas como ele é utilizado. Ele é utilizado em pacientes que estão exaustos à noite. Então, quando você vai numa festa, numa balada, você já está o dia inteiro acordado e trabalhando. Deu 2 da manhã e você ainda quer tomar alguma coisa para ficar acordado. Então, você está associando ao cansaço do corpo, você está associando à bebida alcoólica,
está associando cafeína e energético à alimentação equivocada, mais de 24 horas acordado, há muito destilado. Então, não é só a cafeína, mas o ambiente em que se usa. E, claro, outros tipos de drogas ilícitas. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com o energético, principalmente dessa forma abusiva, pela quantidade de cafeína e pelo relacionamento de energético com álcool em grande quantidade. E pelo que você está falando aqui, doutor, tudo é o exagero, né? Nada é proibido. Exatamente. O importante é a gente não exagerar. Exatamente. Como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio. Então, eu brinco também, a gente tem que ser primeiro feliz. Fazer tudo, comer o que quiser, fazer atividade física, tomar uma taça de vinho, tomar um pouco de energético, não tem problema em relação a pacientes saudáveis e que tenham acompanhamento médico regular. O que não pode é o exagero. 6 latas de energéticos, 1 litro de café pela manhã, 3 pizzas ao mesmo tempo, um excesso de comer 3 barras de chocolate. É isso que vai levar a grandes problemas. Então, tudo em moderação geralmente é saudável, geralmente é permitido e a gente não vai ter grandes malefícios. Só tem que ter atenção. Coração acelerado. Existe isso, coração acelerado? É sempre sinal de problema? Pode ser algo passageiro? O que é o coração acelerado? A gente sentir o coração acelerado o tempo inteiro é uma coisa que pode chamar atenção para doença cardiovascular. Então, um paciente que tem a percepção de um coração acelerado o tempo inteiro deve buscar ajuda, deve buscar fazer exames. A gente considera a frequência normal do coração entre 50 batimentos por minuto e 100 batimentos por minuto. Então, se a pessoa está em repouso, sem fazer atividade física, a frequência costuma estar mais baixa. Imagina que um paciente se sinta com a frequência acelerada, mesmo quieto, mesmo em repouso, isso pode ser um sinal de alarme. O coração, quando ele precisa de ajuda, ele começa a acelerar. Quando você está com falta de ar, o coração acelera. Quando você tem dor no peito, o coração acelera. Quando você está desidratado, o coração acelera. Então, a aceleração do coração pode ser um sinal de alarme. Um yellow flag, uma bandeira amarela sinalizando que tem alguma coisa errada. Então, pacientes que sintam o coração acelerado em repouso, geralmente acima de 100, merecem buscar ajuda. A gente precisa fazer uma análise completa para entender o porquê desse coração acelerado. O ideal é ter o coração na frequência normal. Mulheres e homens, como é que a gente pode definir a diferença aí do coração? É verdade que as mulheres têm mais risco de infarto do que os homens? Ou isso não tem nada a ver? Classicamente, a gente sempre negligenciou a saúde cardiovascular da mulher. A gente sempre imaginou que a mulher tivesse menos doença e doença menos grave. Então, nos grandes estudos científicos relacionados à cardiologia, a população feminina sempre foi negligenciada, tinha menos estudos relacionados a mulheres e muito mais estudos robustos com homens. Nos últimos anos, vou dizer 20 anos, isso tem mudado bastante. Novas diretrizes relacionadas à saúde cardiovascular da mulher, uma atenção maior ao coração da mulher. Porque hoje a gente tem clareza em relação aos dados de que as mulheres têm tanto doença quanto homens. Talvez homens tenham doença mais grave, mais precoce. Mas ainda nas mulheres, infarto e AVC é a principal causa de morte. Doença cardiovascular é a principal causa de morte nas mulheres. A partir de que idade? Todas as idades, especialmente pós-menopausa. A gente entende que até o período dos hormônios, estrogênio e progesterona na mulher, a mulher tem uma proteção cardiovascular relacionada a esses hormônios. E quando ela perde, ou seja, entra na menopausa, isso é um momento de exposição a mais risco de doença. Então, especialmente mulheres que passam dos 50, 55 anos pós-menopausa, elas têm mais chance de doença tanto quanto homens. Então, nós não podemos negligenciar a saúde cardiovascular da mulher. Tem que fazer check-up, tem que ter meta rigorosa. Ainda é o grande fator de morte para as mulheres é a doença cardiovascular, infarto e AVC. Principalmente depois da menopausa. Principalmente depois da menopausa. Porque ela tem que fazer é continuar fazendo as coisas, exatamente. né? Esses bons hábitos vão ajudar. Sim, porque a menopausa envolve a perda do hormônio e a idade. Então, envolve um acúmulo de fatores de risco e a idade, mais a perda dos hormônios. Então, é um momento que as doenças vão se mostrar, que elas vão aparecer. Olha, doutor, não é fácil se manter de pé, viu? Não é fácil, mas estamos Exatamente. aqui. Agora, falando um pouco sobre formação médica. Quem quer seguir na área de cardiologia já tem contato com essa especialidade durante a graduação? Nós estamos falando... Ele como professor da Unip, em qual unidade que você dá? Sou professor da Faculdade de Medicina da Unip de Alphaville. Alphaville. Então, quem quer ir para essa área? Durante a graduação, ele já começa a ir para essa especialidade? Como que é? A cardiologia faz parte de várias áreas da medicina. E é por isso que é uma área tão interessante que eu quis fazer desde o início. Mas a gente é exposto à cardiologia desde o começo, seja nas aulas de anamnese cardiovascular, de propedêutica cardiovascular, que é logo no começo da faculdade, seja nas aulas de anatomia, em que envolve coração e o sistema cardiovascular,
seja no primeiro contato dos alunos com as unidades básicas de saúde, no qual você vai pegar pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, pacientes com complicações como infarto e AVC. Então, desde o início da faculdade, a gente é exposto à cardiologia. Já tem esse contato. Tanto na unidade básica, quanto na emergência, quanto na UTI, quanto na parte pediátrica, quanto na parte laboratorial. Então, a cardiologia envolve todas as grandes áreas. Então, desde o início, o aluno consegue ter, sim, esse acesso, entender se gosta dessa área, se faz parte do repertório do que quer da vida. Então, desde o comecinho, a gente está dentro da cardiologia. Então, é bem legal a gente poder viver isso do começo ao fim e poder depois aplicar isso na nossa carreira. Você já sabia desde o começo que você queria cardiologia ou foi assim, você se expondo na faculdade que você viu, opa, essa aqui é a área minha? Eu sempre quis ser clínico. Eu acho que eu sempre quis ser médico clínico. A faculdade tem 4 áreas básicas, que é pediatria, ginecologia obstetrícia, cirurgia e clínica médica. Tá. Todas essas áreas têm muitas diferenças entre si. Tem gente que nasceu para ser pediatra, tem gente que nasceu para ser cirurgião. E eu sempre quis ser clínico. E dentro da clínica médica, a cardiologia sempre me chamou a atenção. Por eu poder trabalhar na emergência, por eu poder trabalhar na UTI, por eu poder ter paciente grave e ajudar a salvar, por eu poder fazer promoção à saúde, por eu poder trabalhar com esporte. A cardiologia acaba envolvendo tudo isso. Você gosta de emoção também, né? Gosto. Acho que Adrenalina alta. Todo cardiologista tem esse problema de gostar de emoção. É ponto-socorro, é UTI, não é? É aquele paciente chegando precisando ser salvo, é isso que você quer. É isso. Mas é uma área muito ampla da clínica médica e é por isso que é apaixonante e espero que muitas pessoas, muitos alunos queiram fazer cardiologia. É uma área muito boa. E as ligas acadêmicas de cardiologia da Unip ajudam na formação dos futuros médicos? O que o aluno aprende nelas? As ligas são essenciais na formação médica, não só a liga de cardiologia, mas as ligas são extensões à faculdade e que ajudam ao aluno se inserir naquela área específica. Então, é como se a liga ajudasse a fazer uma outra faculdade, uma outra pós-graduação durante a graduação. Então, ela promove cursos, promove palestras, promove o contato dos alunos com os médicos, cardiologistas em outros momentos que não na aula em si, naquela aula catedrática ou na tutoria, mas expõe a gente a ter aulas à noite, aulas de fim de semana, exposição de trabalho em congresso, idas ao hospital para acompanhar o médico tutor da liga. Então, as ligas de cardiologia são essa extensão que ajudam muito ao aluno decidir se quer aquela área ou não. Ajuda ele a decidir pela vivência com especialistas e com a prática em si daquela profissão, mas também com a parte didática. A gente aprende muito mais. Então, a gente fortalece o nosso conhecimento da faculdade com essa extensão fora de hora, fora das aulas normais. Então, a liga para qualquer área que o aluno queira é super, super, super importante. E é onde eu mais gosto de atuar. Eu sou professor assistente da Liga de Cardiologia da Unip de Alphaville, professor Mauro Kirpel, que é o coordenador. Nós sempre trabalhamos para ajudar os alunos e fazer todos esses cursos, ligas, seminários, palestras, jornadas. Isso ajuda muito aos alunos a gostar da profissão e a estudar cada vez mais. E sabe o que eu tenho notado, doutor Lucas? Porque às vezes a gente pergunta, né, para os jovens, o que você quer ser, o que você vai fazer, para que área você vai? Tem muita gente querendo ser médico. Sim. O que você acha que, de repente, agora esses jovens, será que eles estão querendo salvar o mundo? Porque muitos querendo ser médico. Sim. Acho que tem vários contextos nessa decisão. Primeiro que ainda medicina parece para a nossa sociedade como uma profissão muito nobre, né? A área da saúde geralmente é uma profissão nobre do cuidado com a pessoa e a medicina tem esse conceito de ser uma área muito nobre mesmo, de salvar mesmo, de né, salvar as pessoas? vidas, de cuidar das pessoas, de ajudar sempre que possível. Então, ainda acho que a gente tem isso na cabeça dos nossos pais, quando pensam que o filho vai ser médico, é uma coisa muito bacana. Fora que é uma área que dá muita opção. A gente não necessariamente vai ser médico de posto de saúde ou médico cirurgião. A gente tem tanta coisa que a gente pode escolher. A gente pode ser pesquisador, a gente pode ser empresário, a gente pode ser cirurgião full-time, a gente pode ser professor de faculdade, que é uma coisa que eu sempre quis. Então, a gente tem uma gama de opções muito grande. E a gente pode associar todas elas. Eu não preciso ser médico assistente. Eu posso ser médico pesquisador, médico professor. Então, e claro que tem um retorno financeiro maior do que a média das outras profissões. Eu acho que são vários contextos que levam a uma escolha à medicina e outro contexto é que nós temos muito mais opções, muito mais vagas de medicina oferecidas no Brasil, seja de escolas públicas ou privadas, o número de vagas tem aumentado bastante. Isso tem dado essa chance. Na sua opinião, o que diferencia a formação médica da Unip, especialmente quando falamos em protagonismo do aluno e aprendizado prático? Vamos falar da Unip agora como instituição. A Unip tem se mostrado como grande universidade em relação à área da saúde, principalmente nas novas faculdades de medicina,
por realmente pensar no aluno e toda a graduação dele para que ele tome decisão desde o início, seja exposto às grandes áreas. Então, desde os primeiros anos, o aluno já está vivendo dentro das unidades básicas de saúde, já está vivenciando o contato com o paciente, não só em sala de aula, mas já levando ele para a prática da comunidade. Isso acaba gerando mais exposição aos cenários, maior percepção e maior tomada de decisão. Tudo isso aliado à parte laboratorial técnica, os laboratórios de simulação realística e tudo que envolve esse grande laboratório tecnológico que a Unip tem, ajuda muito ao aluno a ter mais segurança quando for para a vida real, quando for para o internato, para a residência médica. Então, desde o início exposto e desde o início bem treinado nesses laboratórios de simulação realística, com provas teóricas e práticas, com provas práticas que chamam OSCE, OSCE. Então, é tudo muito bem planilhado para que o aluno seja bem treinado. Isso vai trazer muito mais segurança, muito mais teoria, muito mais segurança da prática para que ele consiga exercer o seu internato, a sua residência, a sua profissão como médico de uma forma muito boa. E fora que a Unip traz esse modelo do PBL, que é um modelo no qual você coloca o tutor muito próximo dos alunos. Tá. Então, não são só aquelas aulas clássicas de exposição do professor aos alunos. Também tem isso, mas de forma híbrida eles vão ter a tutoria, que é no qual a gente consegue juntar o médico. Eu sou tutor da Medicina Alphaville, e a gente consegue, enquanto os alunos vão tendo aulas clássicas, ter períodos com os alunos no qual eles expõem os conhecimentos deles, a depender da matéria, e a gente discute, faz um brainstorming. Que legal. A gente faz como se fosse realmente uma reunião 2 vezes por semana, para que ele sedimente ainda mais aquele conhecimento, que não fique só de aula simples, clássica, depois de estudar no caderno e aplicar, mas uma discussão com o especialista para que aquilo cresça, para que aquilo fique bem forte dentro desse aprendizado. Então, acho que são todos os fatores que trazem a Unip como protagonista hoje do ensino médico. Tá bom. Olha, agradeço muito aqui a tua participação. Que bom que você está com a gente, médico jovem, tem muita coisa aí para passar, de tutor, enfim. E eu só para encerrar a tua fala, eu queria que você olhasse para lá e falasse o perfil. Qual é o perfil do médico? Para quem quer ser médico, fala, que perfil que eu tenho que ter? Eu, apesar de jovem, ainda tenho conhecimento antigo de entender que todo mundo que quer fazer medicina precisa primeiro querer e gostar de gente, cuidar de gente, amar o próximo e realmente fazer o bem. Medicina ainda é a gente querer promover a saúde, cuidar da nossa população, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos pacientes. E acho que tem que ter isso no coração. Sem isso, não vai exercer uma excelente medicina. Então, acho que isso é o básico. Depois tem todo o conhecimento técnico, todas as especializações, mas querer cuidar de gente, estar próximo de gente é o mais importante. Muito bem. Obrigada, viu? Muito obrigado, Silvia. E você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.